Espero que você me desculpe pelos riscos, tá? Mas foi o que eu pude fazer de melhor no momento, tá? Espero que daqui você consiga tirar a chaleira, tirar a bandeja. Bem, eu estou trazendo também essa bandejinha. Procurei pintar de forma simples, bem fácil, porque é para quem está começando a pintar tecido agora, tá? Gente, eu preciso explicar uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, o seguinte: não tenho computador, eu não tenho impressora, fica muito caro para eu imprimir todos os riscos dos vídeos que eu trago. Por isso eu peço, liga para o meu WhatsApp, com o maior prazer eu vou te dar o risco. Então, é só fala um oi, se identifica, que eu vou com certeza liberar, gente. Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Os meus riscos, eles são doados assim como os vídeos, tá? Eu não quero guardar o risco só para mim, não tem sentido, né? Mas eu preciso que você também faça uma forcinha e ligue para o meu WhatsApp. E assim eu vou liberar. Como é uma pintura fácil aqui que eu vou fazer agora, eu vou preencher todo o fundo dessa bandeja com a tinta branca, tá? É somente isso, tinta branca bem ralinha. E o clareador. Veja por dentro aqui, ela é bem branquinha, mas tem aqui umas sombras que eu faço com o cinza claro. Se você não tiver o cinza claro, faz uma misturinha da tinta preta com a tinta branca até alcançar a corzinha que você precisa para sua pintura. Isso se você gostar dessa que eu vou fazer, tá bom? Então eu já começo de perto dos elementos. Mas eu vou deixar, olha, 1 milímetro do tecido sem essa tinta cinza, tá? Venho pra cá e venho espalhando aqui, ó. Vai precisar de escurecer um pouquinho mais isso aqui. Mas ainda faço essa base com o cinza. Esse aqui é o cinza claro, tá? O cinza puro. Faço aqui também, sempre deixando, olha, 1 milímetro, tá? Do tecido com a tinta branca, sem esse cinza. Bom, agora eu vou usar um pouquinho do cinza com um tom mais escuro. Eu ia passar o cinza, tá? É o cinza mesmo. Caso você tenha, pode fazer com o cinza, que seria o que eu ia usar aqui, né? Mas eu pensei, vai que de repente a pessoa não tenha o cinza. Então, eu vou pegar um pouquinho desse cinza claro, pouquinho, porque realmente aqui é pouco, tá? Ó, limpo aqui no pano, com o mínimo da tinta preta também, pouquíssimo, vou fazer aqui. Então, veja que está bem próximo aqui, olha, do cinza, tá? Agora, eu vou passar sobre este cinza claro, marcando um pouquinho mais e já vou acertando. Porque aqui realmente é bem marcadinho esse pedacinho da tinta branca que ficou, olha. Vou limpar o pincel, não vou lavar. E venho espalhando também, como eu fiz com o outro cinza claro, tá? É só você fazer essa misturinha do cinza claro com um pinguinho da tinta preta.
E veja que aqui eu não vou espalhar, olha, eu vou trazer aqui pra cima, tá? Olha só. Vou limpar o pincel e vou trazendo também aqui pra cima. Faço aqui também. Eu preciso andar um pouquinho mais rápido, porque essas cores que eu estou passando aqui sobre essa tinta branca, precisa estar molhada, tá? Para elas se unirem. Já faço aqui logo também, olha, bem nesse cantinho. E venho com ela caminhando para cá, que já faz parte da sombra da xícara, tá? Aqui, aqui, aqui embaixo da alcinha dela, com esse pincel. A cerda dele já está comidinha pelo tempo, então ficou muito bom para trabalhar aqui, tá? Aqui eu vou pegar com esse mesmo pincel um pinguinho da tinta preta na direção desses riscos. Tem um pedacinho aqui com a tinta preta, pouquinho, tá? Vou lavar o pincel e venho com um pouquinho no cantinho do pincel com a tinta branca, para acertar o que falta aqui. Olha, ainda não encostei na tinta preta, que eu estou com a tinta branca. Agora, eu venho aqui, olha, diminuindo um pouquinho dessa tinta preta, ó, deixando uma leve sombra. Eu vou trabalhar toda essa, tá vendo essa bordinha dela aqui? Com o siena natural e o marfim. Vou pegar o clareador, que está uma aguinha mesmo, tá? Não vou misturar todo, misturo mais ou menos. Pego um pouquinho com o siena puro, pincel em pé, porque aqui é um pedaço, é um espaço pequeno, precisa ser, tá? Mais com o pincel em pé do que deitado, olha. Passo aqui um pouquinho da misturinha do marfim com o siena. Pego o siena puro, venho trabalhando um pouquinho sobre, tá? E ver que pra cá eles já se misturaram. E eu continuo um pouquinho do marfim. Vai ficando um pedacinho mais claro. Vai ficando um pedacinho mais sombreado. Aqui estou com siena. Desculpa aí, gente, se minha mão ficar um pouquinho na frente, tá? Mas é pela posição, né, que está. Então, olha, passo um pouquinho da misturinha, passo um pouquinho do siena, agora venho com um pouquinho da misturinha, vai ficando um pedacinho mais clarinho, outro mais sombreado, e é assim que estou com a misturinha. Olha, o pincel tá sempre em pé, observa daí que esse é o 10. E ele dá bem certinho aqui nesse espaço. Depois eu volto trabalhando, se for necessário, outro pincel, tá? Um pedacinho do marfim puro, um pouquinho do siena com apenas clareador. Aqui ficou enrugadinho porque a cola da tábua tá acabando, então ele vai soltando.
siena puro, clareador, e venho caminhando com essa tinta aqui. Espalho. Siena puro. Siena puro aqui. A misturinha do siena suja agora nesse puro também, ó. Vê que aqui eu vou formando as cores com apenas essas duas tintas. Quando eu chego com essa misturinha, eu avanço o mínimo aqui para cima desse siena puro. Pouco. Com o siena puro também, mas porque ele está aqui atrás, né? Então fica mais sombreado, tá? Movimento de vai e vem com esse pincel clareador, que é para cobrir cada traminha do tecido. Os cantinhos, depois eu preciso voltar com o pincel pequeno, tá? Com o siena puro aqui. Pego o mínimo dessa misturinha aqui, ó, essa parte mais clarinha, e vou clarear aqui só um pouquinho com esse pincel pequenininho. A saidinha aqui de trás da chaleira é um clarãozinho que tem aqui. Agora eu pego, olha, um pouquinho do siena, ponho aqui. Nem lavo o pincel, vou pegar com cuidado para não sujar minha tinta preta. Com a mão leve eu consigo. Olha, o mínimo da tinta preta. Fiz uma misturinha sem misturar tudo. Limpo o pincel no pano. Pego, venho aqui. Desde esse comecinho com essa misturinha da tinta preta com o siena natural, tá? Um pouquinho mais da tinta preta do siena, pego aqui e venho com o pincel assim, veja, ó, espalhando o mínimo para lá, um mínimo para cá, e faço a mesma coisa nesse aqui de baixo. Pedacinho fica mais com a tinta preta, o outro fica com menos, e faço a mesma coisa. Olha, respeito esse pedacinho, veja que aqui, ó, o pedacinho da tinta branca continua aqui, né? Com esse pincel ainda aqui, olha, eu venho direto com esse pincel em pé. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente aí, eu acho, gente, tá? Olha, gente, desculpa aí o barulho, tá? Vou pegar mais do siena do que da tinta preta. Faço aqui, ó, uma nova misturinha. E esse pedacinho aqui, ele vem caminhando aqui, ó. Não trago até sobre essa linha. Quando eu chego nessa volta aqui, não peguei mais tinta, apenas com o pincel, e também venho aqui com uma tinta que está no pincel, tá? Não pego mais tinta. Trabalho um pouquinho sobre essa, pego daqui e passo aqui.
A gente põe a tinta, tira a tinta, põe a tinta. No lugar que eu passei o siena puro, eu venho com essa misturinha. Só que dessa vez eu vou pegar aqui, olha. Vou trazer até aqui. Aqui não, porque aqui vai ter um pedacinho com a tinta branca. Pego mais esse restinho. Pulo o pedacinho que vai ser com a tinta branca. E vou seguir aqui com esse pincel em pé de lado. Com essa misturinha da tinta preta com o siena, vou caminhando com ela, olha, o pincel em pé de lado. Venho passando sobre a misturinha do siena com marfim, sobre o siena puro, e vou caminhar com ela. Pincel em pé. Um pouquinho mais da tinta preta do que do siena. Pego daqui. E vou seguir aqui. Um pouquinho. Bem pouquinho. O siena puro, clareador, vou preencher esse pedaço aqui, pouquíssima tinta. Tinta preta, ponho aqui, misturo nesse restinho. E saio daqui. Esse lado mais clarinho e esse aqui já é mais sombreado, tá? Vou trazendo ele pra cá. Mão leve, bem leve. Contornar aqui. Deixando espaço sim, outro não, com o siena puro. Um pouquinho do siena puro sobre essa cor que eu botei aqui, ó. Tinta preta pura, pouquíssimo, nessa parte aqui, ó. Clareador. Respeito o pedacinho também com a tinta branca. Esse pedacinho aqui é bem sombreado, tá? Um pouquinho da tinta preta, né? Tinta preta e o clareador tá aqui. É um mínimo, não é pra tinta ficar muito pura aqui no tecido, não. Ela vai ficando meio que russa. Não cobrindo todo o siena, tá? Com o marfim e o siena natural, com o mesmo pincel número 10. Venho com o siena natural. Aqui eu não aconselho a trabalhar com a brochinha, pelo espaço, tá?
É mesmo aqui questão de paciência, de gostar do que está fazendo. Se não tiver paciência, pede ao nosso Deus para orientar, para te dar paciência, porque tem momentos na pintura que o que envolve realmente, gente, não é nem o saber pegar no pincel e espalhar a tinta, é realmente a paciência, tá? Por enquanto estou só com o siena e clareador. Espalho bem para cobrir cada traminho, viu? Porque eu precisava fazer essa parte aqui. Passei e deixei secar um pouquinho. Agora eu trabalho tranquilamente, sem perder risco, né? E nem perder o rumo aqui da minha pintura, tá? Agora, sem lavar o pincel, eu venho com o marfim. Vou passando por aqui, ao redor desse risquinho. Aqui vai ter uma tinta branca. Espalho bem, pego o clareador, pode ver que meu clareador está uma aguinha. E com esse marfim, eu avanço um pouco para cima do siena. Olha, vou trabalhando essas duas tintas, unindo. Formando essa cor bem bonitinha aqui, tá? Olha, levo do marfim para cima do siena e trago o siena para cima do marfim. Aqui eu estou com o marfim. Vou trabalhar aqui um pouquinho mais rápido. E continuo avançando, olha. Não tem tinta demais aqui, tá? Volto pro siena. Como eu levei o marfim para cima do siena, agora eu levo, trago o siena para cima do marfim. Veja que eu vou aqui, ó, unindo essas cores, dando uma cor muito bonitinha aqui. Dando não, né? Fazendo. Olha o clareador bem aguado. Siena puro. Aqui ficou um pedacinho sobre a auréola, mas eu vou passar um crochê aqui, vou dar bainha ainda na máquina. E vai ficar bem rente, tá? Essa pintura. Por isso, não deixei espaço aqui para mesa, para nada. Siena. Trabalhar esse siena aqui, sobre o marfim. Levo de lá para cá, trago daqui para lá. Já vou aproveitando, trazendo esse siena para cá, que eu vou deixando a parte, né, aqui. Vou trazer esse siena até aqui no cantinho. Volto um pouquinho pro marfim. E agora eu vou trabalhar bem essas tintas. Aqui é o marfim puro. Venho com o pincel deitado, ó, mínimo, o mínimo,
pra ficar essa corzinha. Depois eu venho com a tinta branca. Fica muito bonita essa corzinha aqui, tá vendo? Essa misturinha do marfim com o ciano natural, tá? Um pouquinho do marfim. Clareador, faço esse pedacinho. Ainda tá grande esse pincel, gente. Ainda tá grande. Esse mesmo pincel sujo, eu vou passar aqui, ó. Lembra que aqui eu disse que é mais clarinho, né? Aqui é mais clarinho. Ai, botei a mão aqui em cima. Depois venho com a tinta branca sobre essa parte clarinha. Vou só sujar aqui e arrumar aqui também. Essa sujeirinha aqui também. O mínimo, quase nem veio nesse pingo. Lembra que eu fiz um pouquinho aqui? Passei um pouquinho do siena? Pois é, agora, ó. Passei, viro o pincel e deixo uma marquinha, pouco. Vou limpar aqui também esse pincel. Limpando sem pegar tinta, tá? Com a tinta branca bem ralinha. Ainda vou botar nesse clareadorzinho aqui, mais ralinho ainda. E vou trabalhar sobre essa tinta aqui. Pouquinha tinta, tá, gente? Tem um carocinho aqui, acho que é do tecido, olha. É um mínimo de tinta, sem borrar, né? Porque eu já borrei ali. Olha, espalhando bem essa tinta. Vou lavar o pincel com uma misturinha do siena. Limpo o pincel um pouquinho agora do sépia. Vê que eu ainda não trabalhei com o sépia. Vou fazer aqui, ó, uma leve misturinha. Pouquinho, tá? Só aos pouquinhos. Porque nesta parte mais sombreada, eu venho com esse siena e o sépia. Vou misturando um pouquinho também, gente. Aqui é tudo mínimo de tinta, tá? Começo daqui de baixo, que aqui é bem sombreadinho. Dei uma borradinha para variar. Vou pegar um pouquinho só do sépia. Vou circulando ao redor desse risco, dessa bandeja aqui, o fundo, tá? Também passo aqui, ó, a tinta, de forma que eu uno essas duas sem ficar embolada em lugar nenhum, tá? Ó. Um pouquinho do clareador. E vou acertando aqui também. Lavo o pincel com o mínimo da tinta branca, bem pouquinho.
Vou clarear aqui também, um pouquinho só. Aqui também tem um pontinho bem branquinho, ó, veja que eu fui deixando, né? Aqui. Mínimo do sépia, pouquíssimo. Ponho aqui. Sujo no siena. Vou circular aqui também, olha só. Cobrindo esse risco aqui do carbono, tá? Limpo o pincel e vou espalhando aqui. Vou acertar aqui. Se não conseguir fazer com esse pincel número 10, como a cerda dele é bem trabalhadinha e fininha, aí a gente consegue, tá? Mas se você não conseguir, pegue um pincel menor. Depois vai secar, se for necessário, eu venho dando um acerto aqui, um acerto ali. Um pouquinho do sépia. E também. Depois acerto também com um pincel pequeno, tá? Pouquinho aqui pra cima, como eu fiz do outro lado. Ó, pincel em pé. Vou disfarçando essa tinta aqui. Pego um pouquinho do clareador, que tá secando. Nesta parte mais clara, eu venho com o ocre ouro. Não é tão clarinho isso aqui. Tô com a brochinha, agora eu posso. E refaço aqui também, olha, passei a tinta, limpo no pano e vou espalhar. Ela não é muito clarinha isso aqui não, tá? Essa bandejinha, ela não é tão clarinha. Com um pingo do marfim, bem pouquinho, olha, deixo todo aqui e vou passar aqui. Tá? Ela não é muito clarinha. Com siena, deixo aqui, todo aqui, ó. E vou trabalhar sobre esta parte que eu passei o sépia, aquela sujeirinha do sépia, né? Com o siena. Agora, limpo no pano, venho com o siena puro, tá? Ela realmente tá bem perto aqui, ó, da cor da bandeja, tá? E só ajeito aqui, esse pedacinho é mais clarinho, mas assim, não é aquele clarinho partindo pro branco, tá? Partindo pra tinta branca, é mesmo mais ou menos isso aqui que eu vejo na minha peça ali de referência. Beleza. Nesta parte aqui de dentro, eu preciso refazer um pouquinho. Onde eu passei a tinta preta, eu passo a tinta preta. Onde eu passei o sépia puro, eu passo o sépia puro. Onde eu passei o ocre ouro, eu passo também o ocre. E essas partes mais clarinhas, eu venho com um pouquinho do marfim com uma tinta branca. Esses pedaços bem clarinhos, tá? Aqui atrás, ele é a mesma cor daqui. Deixei para fazer no finalzinho, que eu fiquei com medo de borrar. Mas eu vou fazer agora. É a mesma cor que eu usei aqui. E depois de tudo isso aqui arrumado, eu vou pro fundo, tá? Mas vou adiantar aqui, gente. Como eu falei, é repetição de cores, tá? Adiantei o acabamento aqui, como eu te falei. Mais clareador do que siena, tá? É mesmo a base pro sépia, né? Olha, faço daqui até onde eu estou aqui com o meu dedo. Fiz essa basezinha com siena, agora com um pingo do sépia. Vou sair daqui com ele, esse sépia, olha, venho.
acertando aqui, ó. Aqui, lembra que eu disse, ele cresce um cadinho, tem uma manchinha. Vou seguir, estou com o pincel número 4 da Condo, lixadinho, paradinho, clareador. Olha, vou seguir com esse contorno. Aqui a gente precisa de pincel de cera firme, não dura nem mole, mas firme. Então, eu vou fazendo esse contorno com esse sépia, pouquinho do siena primeiro, mas veja que eu vou deixando uma linha apenas com o siena, tá? Preciso deixar, tá? Aqui, ó, bem pequenininho. Contornei tudo aqui que eu preciso, terminei de fazer esse acabamento aqui em cima, eu venho para o fundo com a tinta branca. Esse pedacinho aqui de tecido está puro, sem tinta ainda, né? Lembra que quando eu fiz todos esses detalhes aqui, eu deixei um pedacinho aqui em branco. Agora, com a tinta branca pura, gente, mesmo sendo aqui nesse cantinho mais sombreado, ele tem esse pedacinho aqui com a tinta branca, tá? E como eu sempre digo, eu busco respeitar aqui, pedacinho por pedacinho, tá? Aqui um pedacinho é mais largo, um outro é menor. Onde tem esse pedacinho branco, eu venho refazendo, tá? Nessa parte com a tinta branca, eu avanço um mínimo aqui para cima, passo, limpo o pincel e é um mínimo mesmo para cima dessa tinta cinza ali que eu passei, né? A primeira, a segunda, tá? E agora eu vou fazer esse processo aqui em toda essa bandejinha. Então é fácil, né? Aí eu pensei, não vou gravar, né? Porque vai ficar um vídeo longo repetindo tudo, né? Sem necessidade, porque é bem fácil, tá? E faço aqui em toda essa parte, não esquecendo desse pedacinho aqui, ó. Ó, devagar para não sujar nada aqui, tá? Com ela em pé, tá? Ó. 13. Depois que eu preencher toda essa bandeja com a tinta branca, com o cinza claro, eu vou passar nesta parte aqui, olha, da chaleira, tá? Com o cinza claro. Pouca tinta, tinta ralinha. Estou com esse pincel para não correr o risco de borrar nada aqui, tá? Na direção dela, bem pouquinha tinta. Não pego o clareador agora, porque ela está bem diluída. Nesse cantinho aqui também, que eu não passei nenhuma, né, da primeira vez. Se for preciso, escureça um pouquinho igual aquela ali, tá? Se ficar muito branquinho, faça a misturinha do cinza com da tinta preta com o cinza claro, tá? Só um pouquinho aqui. Com um pouquinho da tinta cinza e um mínimo aqui da tinta preta, faço aqui, vou fazendo separado porque não é muito, tá? Com esse pincel número 2, bem pequenininho, vou pegar essa misturinha. Depois que eu fiz o processo da tinta branca, eu vou acertando aqui, porque é um pouquinho mais sombreado, tá? Só um pouquinho. Passo com esse pincel pequeno, né, para não borrar nada aqui. E venho acertando, tá? Só um pouquinho, deixo todo aqui. Faço aqui também.
e venho espalhando pouquíssimo aqui para cima dessa tinta branca, mas preciso separar essa chaleira do fundo da bandeja, tá? Mínimo, não trago aqui para cima. Clareador. Vou espalhar para ela não ficar embolada aqui, riscada aqui, tá? Com essa sujeirinha, um pouquinho mais desse tom aqui mais escuro, sobre esse cinza claro que eu passei aqui não, tá? É só aqui, ó, no pezinho dela, ó. Minha mão tá na frente, mas eu estou segurando firme aqui, tá? Bem pouquinho, não trago aqui pra cima do cinza claro, é aqui onde eu estou mesmo, tá? Limpo o pincel se for muito. E venho com um pedacinho apenas, ó, dessa tinta preta que ficou aqui. E aqui também. Limpo o pincel e só aqui. Aqui também. Com esse mesmo pinguinho aqui ainda. Vem nesse cantinho, respeita a tinta branca, que vai ficar aqui uma linha, tá? Ó. Limpo o pincel, clareador e vou espalhar. É nada, gente, de tinta, é nada mesmo. Limpei o pincel, continuo com esse pincel aqui, número 2. E aqui é só. E assim eu vou fazendo aqui, todo onde for preciso, mas deixo esse pedacinho aqui com a tinta branca, igual aqui, tá? Ela não tem reflexo, tá? Ela tem apenas um detalhe. Olha, vamos supor que já esteja seco, tá? Não está, por isso eu vou fazer sobre leve para você ver. Você vai dar um espacinho aqui do pé e depois você vai tentar arredondar um pedacinho aqui, ó, assim como ele fez, tá? Olha só. Vai ser só isso aqui. Mas fica aparecendo, só não vai aparecer agora porque está molhado. Clareador e a tinta branca, limpo o pincel e ele tem que ficar marcadinho, tá? Aí você vem com o pincel e ainda faz assim, olha, pra dentro aqui, ó, tá? Mas tenho que deixar secar, tá bom? Que aí fica bem bonitinho, olha, procura fazer a marca aqui, ó, certinho, só nesse pedacinho, né? O espaço aqui ficou pequeno. A sujeirinha aqui do sépia com a tinta branca, veja que é quase nada. Com esse pincel, uma leve sombra, pegando daqui, quase na direção dessa tinta branca, olha, um pouquinho mais. E vou apenas fazendo isso aqui, olha, sujando o mínimo, tá? E vem até nessa direção aqui. Só mesmo esse pingo. Nem precisa fazer mais, tá? Misturinha. É isso aqui mesmo, tá? Pouquíssimo. Ó, viro o pincel e vou limpar o pincel aqui apenas, tá?
com essa tinta branca, bem ralinha também, bem pouquinho. Deixo aqui limpo no pano, porque na direção dessa tinta branca que está na base dela, no pezinho, né? Eu faço também um pingo aqui, ó, acompanhando como se fosse o reflexo, mas é bem pouquinho, tá? Não é bem na direção. Essa aqui pega um pouquinho mais pra frente, é o mínimo. Com esse pincel zero também da Condor, eu vou reavivar apenas esse pedacinho aqui, ó, porque é branquinho. Nesta parte aqui, nesse pedacinho do azul, eu não contorno com a tinta branca, tá? Apenas faço aqui, olha, o próprio contorno com esta sombra que eu fiz aqui, tá bom? Mais pra cá, veja que está contornadinho, aqui eu contornei, é o mínimo mesmo. E assim a gente vai olhando onde precisa, onde não precisa. Aqui só um pouquinho. A parte que for bem branquinha, acerto também. Agora é a hora dos acertos, tá? Esse siena que eu passei aqui é uma linha mesmo. Ela não tem sombra aqui, apenas essa marquinha que eu fiz aqui, ó, tá? Só isso, nada mais. Nem do lado de cá não tem, tá? É um reflexo longe que ela me deu aqui, mas tem esta manchinha. Aqui eu vou fazer, como eu já falei, né? Vou fazer uma barra, então vou passar bem aqui em cima, tá? Por isso, aqui embaixo eu nem contornei. Vou fazer aqui um crochêzinho, ou eu vou passar um bordado inglês, ainda não sei. O pedacinho aqui, ele é bem clarinho, tá? Se tiver apagado, você achar que apagou demais, por estar sobre, né, outra tinta, você vem e acerta, tá? Cuidado para não borrar a parte já pintada. Aqui eu reavivo essa tinta branca, ó, quase nada, tá? E aqui, esses são branquinhos mesmo. Também, se sentir que ficou, também pode reavivar, tá? Tinta branca. É bem pouquinho também. Esse pedacinho aqui é clarinho. Aqui é clarinho. E é assim, tá? A gente vai olhando onde precisa, onde não precisa. A xícara eu não gravei. Aqui com o sépia e o clareador. É uma sujeirinha mesmo do sépia, tá? Vou circulando. Venho com ela por aqui, ó, o mínimo. Só uma manchinha mesmo, tá? E nessa hora aqui que você já até pode contornar com esse mesmo pincel, você já contorna ela toda. Pincel em pé, ele aqui dá bonitinho, tá? E aí, você pega o pincel e sai com ele aqui, ó. Pega um clareador pra
deixar bem manchadinho. Ó, o mesmo contorno que você passou aqui, esse contorno você espalha, tá? Um pouquinho. Pro lado de cá não tem esta sombra. Mas como é uma pintura, a gente sempre faz, né? Um detalhe ou outro, porque é uma pintura em tecido. O que a gente quer mesmo é enfeitar a nossa pintura. Por isso, olha, uma sujadinha, apenas, para a bandeja não ficar jogadinha aqui de qualquer jeito, tá? Então, veja que não fiz mesa, não fiz nada. Se eu botar um bordado inglês, eu vou pegar um pedacinho aqui em cima, tá? Não tem problema, tá bom? Por isso, aqui praticamente eu não me incomodo de contornar, vai ficar coberto isso aqui. Ui. Mas se você não botar assim muito em cima aqui da orelha, a orelha, você pode contornar bonitinho, fazer uma base, fazer uma mesa, fazer uma sombra, se você já sabe. A mesa não é difícil de fazer, tá? Só você marcar o tamanho que você quiser e riscar, tá? Então, aqui, olha. Aqui, realmente, ó, o crochê ou o bordado inglês que eu passar, vai ficar um pedacinho aqui. Então, não vai aparecer muito isso aqui, esse pedaço aqui. Eu vou pegar mais ou menos uns 2 milímetros aqui, tá? Então, é isso. Eu não vou fazer parede aqui, nenhuma sombra muito estendida. Mas com o azul bebê, eu pensei em fazer com o papaya e o azul bebê. Então, eu optei pelo azul bebê. Porque também é suave, é delicado, não é uma sombra muito forte. Só mesmo faço aqui, olha, um detalhe nos cantinhos, tá? É bem pouquinho. Mais clareador do que a tinta. Vou botar aqui porque realmente é pouquíssimo, tá? Olha, clareador. Espalho bem. Nesse cantinho aqui, eu aperto mais um pouquinho. Ih, já borrei ele, gente. E agora eu espalho. Veja que o azul bebê é tão delicado, né? Que ele quase não aparece, mas a gente sabe que tem um pensamento de tinta aqui, tá? Nesses cantinhos mais profundos, eu faço essa mini sombra, gente. É uma mini, tá? Mesmo. Esses cantinhos mais profundos, não precisa mais que isso, tá? Aqui, tá vendo? Um pouquinho mesmo. Ele é um azulzinho delicado, né? Meio sem sentido essa cor, mas a gente dá um sentido a ele, certo? Se você gostar dessa ideia, quiser fazer com outro tom de azul, também fica legal, tá? Então, gente, assim eu vou fazendo essa manchinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma manchinha delicada, suave, só para não ficar mesmo no tecido branco, tá? Mas se você já pinta, quiser fazer aqui, né, inventar uma parede, um desenho, fique à vontade. Graças a Deus, a pintura, ela é livre, né? Então, espero que você goste. Gente, o risco, enquanto eu não organizo uma pasta para trazer os meus riscos, ligue para o meu WhatsApp. Os riscos são doados todos, assim como os vídeos, tá? Eu não cobro, não posso dividir aqui, cobrar um dom que Deus me deu, não é? Eu não entrei aqui no YouTube com esse propósito de vender meus vídeos, risco, nada disso.
mas eu preciso que você entre em contato comigo, tá bom? Espero que você goste desse vídeo, que te ajude. Se você tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe, divida aí com alguém que precise, né, de um apoio, tá? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu e desde já agradeço a você que vai se inscrever. Então, uma boa semana, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.